A paz do Senhor, meus irmãos, mais um programa da Palavra Coração. Hoje eu estou com meu amigo Tarcísio, nós estamos gravando a nossa segunda parte do programa de 15 dias atrás. Eu tenho certeza que você assistiu. Se não assistiu, eu não tenho certeza. Se não assistiu, por favor, peço que você volte ao nosso canal e assista logo terminando esse daqui, esse encontro que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Mas vamos sem ter apresentação e vamos direto para o segundo ponto, que é a segunda parte do nosso programa. Vinheta. Ok? Voltando aqui da nossa vinheta, hoje estou aqui com o Tarcísio, o Júnior esteve no nosso programa anterior, e ele vai retornar com a gente em um outro programa. E também meu amigo Ney, você ainda está viajando, mas já ele chega para estar aqui com a gente. Meu amigo, vamos nós. Vamos ganhar tempo, que para esse assunto nunca foi tão precioso o tempo. A pergunta é: qual é a maior libertação que um cristão tem acesso quando recebe Jesus, Tarcísio? A maior libertação que um cristão pode ter acesso é a maior libertação que Deus deu ao homem. Há muitos milagres na Bíblia, filho. Abriu o mar vermelho, multiplicou pães, mas teve um milagre que teve um preço especial. Qual é? É o da nossa salvação. Perfeito. A Bíblia diz o quê? Que Jesus, na hora que José estava pensando em deixar Maria, veio o anjo e disse: calma, José, o que está vindo aí é do Espírito Santo. E aí ele diz: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo do seu pecado. O pecado é algo tão destrutivo, tão mortal, que Jesus precisou morrer numa cruz para nos salvar. O pecado anda assim com a morte. E existe uma face do pecado que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas dizem assim: eu vou aceitar Jesus para não ir para o inferno. Não é só não ir no inferno. O pecado é que te leva no inferno. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas para nos salvar do inferno. Ele morreu para salvar a gente do pecado e daquilo que o pecado traz para a gente. O que o pecado traz para a gente, filho? Ele traz a condenação eterna, que é o inferno, mas ele também traz uma quebra do relacionamento com Deus. Eu viro opositor de Deus, eu viro inimigo de Deus. E aí eu não tenho um relacionamento com Deus. Eu começo a não me parecer com Deus. Deus pegou e disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aí a gente se afasta e começa a fazer tudo diferente de quem Deus é. Enfim, existe uma grande prisão chamada pecado, que só Jesus morrendo na cruz para nos salvar dessa prisão. E a prisão do pecado é a prisão também de eu não ter um relacionamento vivo e transformador com Deus. A pessoa pega e diz assim: eu quero viver no meu pecado e quero ir para o céu. Não, não dá. O pecado é o que te leva para o inferno. Não, eu quero... Tem essa. Aí também diz: não. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu posso ter com o meu pecado. Não. Você também tem que deixar, porque a Bíblia diz assim, Deus fala: o que é que faz separação entre mim e vós, diz o Senhor? São os vossos pecados que fazem. Então não dá para ter pecado e ter relacionamento com Deus, não dá para andar nesse pecado. Inclusive no Novo Testamento é dito assim, que aquele que vive pecando não conhece a Deus, né? Porque quem vive pecando é escravo do pecado, a Bíblia também diz. Mas a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Mas você fez uma afirmação muito boa sobre essa questão do viver pecando. Então quer dizer que nós que aceitamos Jesus, a gente não peca mais, a gente deixou de pecar? O que é esse viver pecando que Jesus fala? Infelizmente, né, estar em Jesus não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Tanto é que no Novo Testamento também dito assim: se alguém pecar, saiba que nós temos, né, um sumo sacerdote, um advogado que intercede por Filhinhos, nós. não pequei, Isso. mas quando pecar, olha aí o texto, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, ou seja, a gente pode acontecer da gente pecar, mas tem uma diferença abissal, né? Um abismo enorme entre acontecer de eu pecar e eu viver pecando. Se há alguém em casa, por exemplo, que vive mentindo, que vive adulterando, que vive sem perdoar as pessoas, se vive preso ao orgulho, não, isso aí, na verdade, talvez não seja um pecado ocasional. Isso aí realmente é um estado que a pessoa está escrava. É claro, filho, que assim que eu aceito Jesus, alguns pecados
tem as prisões tão fortes que eu vou entrar num processo de libertação progressivo. A questão é que tem gente com a desculpa de estar no processo, na verdade está vivendo já há 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes ficando mais viciada ainda no pecado e diz, é processo. É o processo da condenação na tua vida. Então, né, não está liberto em Cristo. O cristão que está em processo, ele está se libertando. Ele está pecando menos, ele está ficando mais parecido com Jesus. Então, às vezes, alguém vem conversar e diz assim, Tarcísio, eu estou lutando com tal pecado. Eu estou em Cristo, primeiro a gente tem que ver se realmente ele aceitou Jesus de verdade. Aí depois a gente conversa, como é que está na sua luta? Não, antes eu estava pecando muito, eu estou agora cada vez mais lutando, vencendo, experimentando vitórias. Se abstendo, encontrando formas para poder se abster. Há uma mudança de mente e de coração. Ele tem nojo do pecado e ele tem uma mente que deseja Cristo. E essa mudança de coração e de mente faz ele buscar a Deus. Ele não peca e celebra o pecado. Ele peca e se lamenta profundamente e no processo cada vez ele vai pecando menos. Como ele não está dominado pelo orgulho, ele vai pegar e vai dizer para o pastor, pastor, me ajude, meu irmão, me ajude. Como ele está seguindo a Bíblia, ele vai ver que tem que ser prudente e vai começar a evitar. Ele leva a sério a busca dele. Então, Cristo morreu na cruz. Para quê? Para nos justificar, para nos perdoar do nosso pecado, para a gente não ter mais culpa. Cristo morreu na cruz. Para quê? Para nos regenerar, para nos dar uma nova natureza em Deus. Cristo morreu na cruz. Para quê? Para nos santificar. Para quê? Para que a gente seja parecido com aquele que é santo, para que a gente esteja perto dele. Porque santidade não é só não pecar, é estar perto daquele que é santo, perto de Deus. E aí nós também temos a santidade progressiva, que é, eu sou santo porque eu já estou lavado pelo sangue de Jesus, eu tenho acesso a Deus que é santo, mas também eu estou me aproximando de Deus. Então, qual é a pior prisão que existe? A pior prisão que existe é aquela que foi alvo da maior libertação que existe. Jesus na cruz, onde ele me liberta do pecado, que me traz a condenação eterna, que me faz separação com Deus. Tem gente, né, que quer ter relacionamento com Deus. Gente, relacionamento com Deus, e é importante dizer isso, filho. Quando a gente fala de pecado, a pessoa pega e diz assim, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar aquela coisa que é tão gostosa às vezes de praticar. Tarcísio está dizendo que pecado é gostoso? Meu amigo, se pecado não fosse gostoso, ninguém... Lógico, me mata, me leva para o inferno. Eu vou pecar por quê? Aí tem gente que diz assim, não, o pecado é muito ruim. Não, o pecado dá prazer. Ele não é bom porque ele vai acabar com a tua vida. Ele vai te destruir, mas ele vai vamos dizer, te presentear com algum prazer que vai te custar caro demais. Óbvio, mas... Satanás não apresenta os danos do pecado, mas te apresenta os prazeres para te cobiçar e te trazer para viver escravo dos pecados. Ele não chega dizendo assim, como? Porque tu vai morrer? Ele vai dizer, vai morrer? Será? E no dia a dia é isso que ele diz pra gente. Se tu cometer esse pecado, será que Jesus não vai... Será que teu nome vai ser riscado do livro da Bíblia? Serpente. Será que tu não vai mais ter relacionamento com Deus só por causa disso? Uma mentirinha, um orgulhozinho, uma invejazinha. Quem é que não mente? Quem é que não faz isso? Quem é que é santo que não faz isso, né? Pois é. Aí ele começa a dar desculpa e às vezes a pessoa pega e vai. Existe um versículo até que eu queria ler que fala dessa libertação. Diz assim, Colossenses 1, 21, 22. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele, o Senhor, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, para que foi que Jesus pegou e morreu numa cruz o corpo dele? Para apresentar a gente diante de Deus, inculpável, santo, tendo um novo relacionamento vivo com Deus. Essa é a pior prisão. Qual é um dos grandes problemas aqui, filho? É porque tem gente que quer pela metade. Sim. Não, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero deixar o pecado. Ou então, eu quero deixar o pecado, mas não quer ter relacionamento com Deus. Uma das coisas mais maravilhosas da santidade é você sentir a presença de Deus em casa. É você, às vezes, abrir a Bíblia... Em casa, no trabalho, na rua. Isso. Qualquer lugar onde você... Pronto. Um pastor uma vez, acho que ele era missionário, ele contou para mim um testemunho.
para várias pessoas. Ele disse que estava no supermercado, né? E aí ele estava olhando lá a bandeja com os tomates, e aí ele sentiu a visitação de Deus. Né? Porque a gente vai para a igreja adorar a Deus, mas tem momentos que a gente está em casa ou está no supermercado e Deus passa para ter uma comunhão com a gente. Ele começou a chorar no meio do supermercado. Ele brinca que na hora percebeu com a mulher, viu ele chorando, né? Aí ele diz assim, eu acho que ela pensou que o preço do tomate estava muito caro, ele estava chorando, mas ele estava chorando de alegria. Eu queria dizer para as pessoas de casa que a libertação não é só o pecado que leva para a gente para o inferno, é você que está se afastando do pecado. Ande em direção a Deus e tenha comunhão e prazer com Deus. Tem certas coisas que só quem está vivo em Cristo Jesus pode ter. Só uma pessoa que está em Jesus pode, de repente, abrir as Escrituras e Deus começar a falar ao ponto de você chorar lendo a Bíblia, ou de você estar em casa e sentir aquela visitação do Senhor, ou do supermercado. A gente está livre, mas às vezes a porta da jaula é aberta e a gente está tão acostumado com a jaula que a gente continua sentado lá dentro, olhando para a jaula aberta. Meu irmão, você está livre, vai ter relacionamento com Deus, vai orar, vai louvar, vai sentir a presença do Senhor. Você tem livre acesso ao trono. E você que quer ter acesso ao trono sem deixar o pecado, não dá, tá? É a mesma jaula, é a mesma prisão. Tem que... É isso mesmo, é isso mesmo. A próxima pergunta é: viver no tempo da graça significa que obedecer a Deus ficou mais fácil? Primeiro, nós conversamos da palavra do coração com pessoas novas convertidas, pessoas que já têm mais maturidade de fé. Não há problema nenhum nisso. Nossa comunicação precisa ser entendível para todos, né? O que é viver na graça, rapidamente, mas viver no tempo da graça significa que obedecer a Deus ficou mais fácil? A Bíblia, né, é dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. Quando Jesus morre na cruz, diz as Escrituras que dentro do templo de Deus o véu foi rasgado de cima para baixo, simbolizando o quê? Que a gente agora pode entrar na presença do próprio Deus e ter comunhão com Ele. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. O corpo de Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Não é pouca coisa não, porque Jesus morreu na cruz, Ele vai chegar ao Pai e pedir para enviar o Espírito Santo. Então a pergunta, Tarcísio, esse momento maravilhoso, como é que é o nome? O nome dele, de forma muito legal, muito oportuna, é a graça. Nós estamos na graça, nós estamos embaixo desse favor que Jesus fez ao morrer na cruz por nós para nos dar acesso a Deus e derrotar o pecado. Então, quando pergunta assim, e aí, né? Está mais fácil no momento da graça? Se com isso você quer dizer, agora, Tarcísio, que Jesus morreu na cruz, nós temos novas ferramentas para a gente vencer, a resposta, se você está perguntando nesse sentido, é sim. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e, de fato, nós estamos lavados e perdoados nos nossos pecados. Aqueles que se aproximam de Cristo e crê na obra dele na cruz. De fato, nós agora temos um novo nascimento. Porque Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e agora é derramada sem medida. A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é amor, é paciência, ou seja, o Espírito Santo vive em mim, traz o caráter de Deus e esse caráter de Deus faz eu andar em santidade, da sede de Deus. No Antigo Testamento foi dito assim, um dia eu darei um coração de carne para vocês, um coração sensível, de forma que uma pessoa não precisará chegar para outra e dizer, me ensine sobre o Senhor, porque cada um conhecerá o Senhor. O que isso quer dizer, filho? Que cada pessoa que está salva em Cristo Jesus, eu não preciso, salvo, chegar para outra salva e perguntar assim, quem é Deus? Porque eu sei quem é Deus. Eu experimentei a salvação de Deus. Eu tenho um relacionamento santo com Deus. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo individualmente chega para cada um e diz assim, você é filho de Deus. Você é um dos tais, você é um daqueles que vai subir quando Jesus voltar. Então, é muito mais fácil que esse filho, eu andar agora, lutando contra o pecado e viver a minha vida cristã, quando o próprio Espírito Santo está em mim dizendo que eu sou filho de Deus, que eu vou para o céu, que me ajuda a carregar. Jesus criou a igreja para a gente ficar bem ajustado e vencer o pecado. Não existia naquele tempo o Novo Testamento. Hoje a gente tem um Novo Testamento. Então, o período da graça tem o Novo Testamento, tem igreja, tem os ensinos de Cristo, tem o Espírito Santo.
A gente tem mais ferramentas. Agora, se alguém está dizendo assim, Tarcísio, hoje está mais fácil com tudo isso, eu nem preciso tomar tanto cuidado. Aí não. Se você está querendo dizer que o pecado está mais fraquinho, que a carne não é mais pecadora, aí você está enganada. A carne, aqui, filho, está tão ruim quanto sempre foi. A natureza pecaminosa da gente, ela só vai ser, vamos dizer, vencida completamente quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que a corruptibilidade vai ser revestida da incorruptibilidade. Isso. E aí diz que nós seremos perfeitos. A própria Bíblia diz assim, que nós veremos a Cristo como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Nesse momento, a nossa carne vai se converter. Sim. Mas até esse dia, a nossa carne não está convertida. Inclusive, a Bíblia vai dizer que Deus não dá aprovação que não seja humana para a gente. Ou seja, Tarcísio, o pecado, esse aqui não dá para resistir, não. Dá sim. Não tem pecado que não seja humano. Traduzindo, não tem pecado que um ser humano não possa resistir. E aí Deus pega e diz, e juntamente com o pecado, Deus dá o escape. 1 Coríntios 10:13. Isso, ainda para escapar. Mas ele vai pegar e vai colocar tudo isso para dizer o quê? Que tem como a gente pegar e fugir desse pecado, mas ele diz assim, tem que vigiar e orar, tem que tomar cuidado. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se quando você pergunta, a graça está mais fácil, e você quer dizer, nós temos ferramentas que nunca tivemos antes, você está certo. Se você diz que a graça agora está mais fácil, você quer dizer, dá para brincar com o pecado? Se você brincar com o pecado, é porque você está se afastando de Deus. Você vai levar uma escorregada. A Bíblia já disse, né? O homem prudente vê o mal e se esconde. O tolo segue adiante e sofre o dano. Então, se você brincar, se você está querendo saber, Tarcísio, eu posso brincar com o pecado? Afinal, a gente está na graça, tem tanta ferramenta aí, vai dar certo. Não vai dar certo, não. Você vai pecar. E uma coisa é pecar lutando contra o pecado. Outra coisa é pecar brincando com o pecado. Outra coisa é pecar porque eu estou andando bem pertinho de pecar. É aquele famoso caso, né, do casal de namorados. Até onde eu posso ir sem ser pecado? Meu irmão, um cristão que quer agradar a Deus não pergunta assim, até onde eu posso ir sem pecar? O cristão pergunta assim, até onde Deus quer que eu viva e esteja para glorificar o nome dele? Né? Onde é mais prudente, onde é o melhor lugar para honrar mais o nome de Deus? Né? A pergunta está errada, o pressuposto está errado. É normal querer saber até onde não é pecado, mas é muito mais cristão, é muito mais Espírito Santo a pessoa querer saber o que é que Deus quer que eu faça para ser exemplo para os outros, para eu não correr o risco, para eu dar a aparência do bem. Aonde não pisarei, onde não do mal. Quer dizer, não, mas eu consigo ir até ali e eu não caio. Um dia cai. Arrisque e um dia você cai. A Bíblia diz que vai acontecer. Mas, assim, não está mais fácil nesse sentido e o cristão tem que olhar para se agarrar às ferramentas de Deus. Perfeito. Se entrar num local de obra, num ambiente de obras, para construir uma casa com todas as ferramentas sem utilizá-la, não adianta de nada. Não adianta de nada. E aí eu volto a falar da questão da prudência, né? Que às vezes é deixada de lado. Às vezes, quem pergunta assim, agora está mais fácil. Às vezes, nas entrelinhas está escrito realmente dizendo assim, agora dá para brincar um pouquinho mais. Eu posso pecar porque depois eu peço perdão e Jesus me perdoa. Abusar da graça é um caminho diabólico. Não é do Espírito Santo. Você está se afastando de Deus se você está fazendo isso e você não percebe. E aí, de repente, você vai olhar para si, que nem Sansão, que foi brincando aos poucos. Sansão brincou. Um dia, Sansão saiu e não percebeu que o Espírito Santo já tinha se afastado dele. Um dia, uma pessoa brincando com a sua salvação, ele vai pegar e vai se tocar e vai dizer, fala, me desviei, estou longe. Né? É aquela famosa história. Não sei como é que aconteceu. Aconteceu primeiro com você brincando. É esse o caminho, né? É isso mesmo. Uma vez eu li no livro, acho que foi John Bevere que falou isso. Ele disse que é como você morar no alto de uma montanha, onde o vulcão vai entrar em erupção. E aí você não tem como fugir com a sua família, mas vem alguém, te entrega um carro com a chave, com combustível para você fugir. Fuja. Use esse carro para fugir.
Aí a pessoa, ao invés de utilizar o carro para fugir, ela celebra, olha, vem cá, nós ganhamos um carro. E começa a utilizar aquele carro ali de uma forma de alegria para si próprio. Mas só que o vulcão entrou em erupção. Eles morreram. Enquanto deveria ter utilizado o carro para fugir da erupção. E assim eu vejo muito com as oportunidades que a gente acaba se envolvendo e permitindo se envolver, porque ao invés de utilizarmos a graça, o período da graça, ou as ferramentas que a graça nos traz para fugir da erupção do pecado, a gente fica brincando, a gente fica pulando e a gente fica celebrando, né? Isso é bem Esse exemplo aí, danoso. esse exemplo é perfeito, Kias Filho. Por quê? Porque a graça nos dá a igreja e às vezes a gente quer a igreja só para ir ver o culto. Ou quer a igreja apenas para aprender um pouquinho da Bíblia. Tem gente que vai para a igreja para ser o mais parecido com Jesus possível. Sim. Tem gente que vê o perdão que nós temos com Jesus à direita do Pai intercedendo por nós como uma oportunidade para cometer alguns pecadinhos. Outras pessoas pegam e dizem, agora eu posso andar em santidade e ter uma comunhão com Deus única, ao ponto de ser visitado pelo Senhor e ter intimidade com Ele. Quando eu penso assim, perdão de pecados, eu não penso apenas em zerar a minha conta para eu entrar no céu, filho. Eu penso assim. A gente consegue zerar a conta. A gente não, quem zera a conta é Jesus, né? Jesus. Mas esse negócio do zerar a conta, eu quero mais. O que é que eu quero? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com Deus não é eu ter momento de salvação, é realmente eu viver no dia a dia com Deus. Não dá para andar com Deus paquerando com o pecado, pedindo perdão todo dia, porque está caindo naquele mesmo pecado. Ou seja, tem gente que faz isso, no canto de usar o carro para ter uma intimidade única com Deus, usa o carro para poder ficar mais perto do vulcão que mata, do pecado que mata. Eu estava conversando com um jovem essa semana e aí ele estava compartilhando tanto da raiva dele em relação ao pecado, contra o pecado, tudo que ele estava vivendo, sentindo e tal. Eu falei assim, olha, isso é normal, você ter raiva do pecado. Você não pode se maltratar porque você tem raiva do pecado. Você se maltrataria se você o amasse, né? E aí ele começou a pontuar dizendo que precisava encontrar um momento de uma libertação dos seus pecados para que pudesse ter o prazer e a alegria da salvação. Aí olha, na terra não houve um só homem que não tivesse pecado, a não ser Jesus Cristo. E ele falou assim, mas Enoque, que andou com Deus, Enoque também tinha pecado, porque a Bíblia diz que não houve. E não houve não houve mesmo. Então, não é que Enoque não pecou. Enoque, em seus momentos, com certeza, ele deve ter pecado porque é um homem igual a nós. Mas andava com Deus. Né? Existe uma grande diferença entre cruzar com o pecado e estar no caminho do pecado. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele quer dizer que o Enoque não andava no pecado. Onde é que está Enoque? Deixa eu procurar ali no lugar da prostituição. Onde é que está Enoque? Deixa eu procurar ali no lugar da inveja, da falta de perdão, da mentira. Você não ia encontrar Enoque lá. O endereço de Enoque era Deus. E é esse o ponto. O que é andar com Deus? É quando o endereço da nossa história não é episódios de pecado, é episódios de comunhão com Deus. Meu irmão, tenha comunhão com Deus, ande com o Senhor, que você vai ver que vale a pena. Fechou aí os dois? Perfeito, Tarcísio. Nas nossas considerações finais, meu amigo, que eu peço que você compartilhe com os nossos irmãos, eu quero juntar com as suas considerações finais uma pergunta. Diante de tudo que a gente ouviu, diante de tudo que nós sentimos, o Espírito Santo nos inquietar, porque eu fui inquietado. A minha conduta, os meus erros, minhas falhas foram inquietados, né? Mas diante de tudo que nós fomos inquietados pelo poder da palavra, pela instrução, pela palavra ao nosso coração, o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha mudança? O que Deus espera das nossas atitudes se tornarem, como devem se tornar diferentes a partir desse entendimento da Bíblia, desse entendimento da ação de Cristo, desse entendimento das ferramentas que Cristo nos dá? O escritor de Hebreus, né, diz, corramos a carreira que nos está proposta, com os olhos fixos
em Jesus. Eu gosto de brincar, quando a gente corre, a gente está indo na direção de onde a gente está olhando. Então, se eu estou com os olhos fixos em Jesus, eu estou correndo para Jesus. A porta da graça está aberta. Dá para eu correr até Jesus. Dá para eu andar com Deus e ter comunhão plena com Jesus e com nosso Pai, com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, deixe de lado todo o pecado e também o peso. Aquilo que não é pecado, mas que você sabe que vai atrapalhar. E mais para frente ele diz, para que até o manco, aquele que não tem condição de correr, de se chegar a Cristo, consiga a salvação. Qual é a nossa missão como igreja? É ser luz do mundo, mas é também ter comunhão com Deus. Meu irmão, não seja como Esaú, que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Todo dia o Satanás chega para a gente e diz assim, tu não vai para o inferno só por causa de um pecadinho, não. E isso pode até ser verdade, que Deus não vai pegar e rasgar assim primeiro o pecadinho e te jogar fora. Mas de pecadinho em pecadinho tu se perde. Mas tem gente que está vivendo há anos. Um pecadinho aqui e um pecadinho ali. E não sabe o que é ter uma visitação de Deus. Não sabe o que é ter intimidade com o Senhor. Satanás não te roubou a salvação, mas Satanás está te roubando o caminhar com Deus. Está te roubando intimidade com o Senhor. Tu está trocando coisas que não têm preço por um prato de lentilha. É incrível a gente dizer assim, um crente com 5 anos de crente, e ele não sabe dizer qual é o prazer de caminhar com Deus e andar em santidade. Mas se alguém perguntar para ele, e pecar? Não, eu peco aqui ali. Ele sabe o que é pecar aqui ou ali, mas ele não sabe o que é ter intimidade com Deus. Deus nos deu todas as ferramentas. E o convite do Senhor é para a gente experimentar. Olha, se você não tem experimentado, eu vou te falar a verdade agora vindo do Espírito Santo. Tu está sendo feito de polvo. Tu está perdendo. Tu está trocando a tua bênção por um prato de lentilha. A questão não é só ir para o céu. A questão é viver com Deus do céu aqui e agora. Joga o pecado de estimação fora, se agarra com o Senhor e diz, Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero te experimentar. Muda a tua mentalidade, vale a pena. Chega para ele e diz, Senhor, parece que tem uma parte aí de um relacionamento contigo, que o Tarcísio falou, que faz a gente olhar para o pecado e dizer assim, troco nada, existe o prazer de estar com Deus. Não se contente em ir para o céu. Vá também, se aproxima, agarra com o Senhor que vale a pena. Perfeito. Você é um cara que eu não só amo, como eu gosto de conversar com você, estar perto de você. Tem uma mente que eu acho fantástica, que consegue organizar todas as palavras e apresentar de uma forma visível e clara para que sejamos ensinados a respeito de assuntos que você nos ensina. Mas eu quero lhe colocar no estreito. Eita. Eu vou lhe colocar no estreito. Eu estava quase dizendo que era meu amigo. Aí ele preparou essa câmera só para... Eu vou lhe colocar no estreito. Eu quero saber se você consegue organizar numa palavra o que Cristo fez por você. Em termos de gratidão, em termos do seu coração para Ele. Sim, em uma só palavra. Eu vi um termo há 2 semanas que representa impagável, uma dívida impagável. Eu tenho uma dívida impagável para com ele. Uma vez, sei que o tempo está adiantado, mas um pregador, eu nunca me esqueci, tem aquelas pregações que marcam o nosso coração, eu nunca me esqueci. O pregador pegou e disse assim, quando eu olho para a cruz, eu vejo o Deus Santo Todo-Poderoso que se tornou homem por mim, e para morrer numa cruz por mim, pecador, miserável, ele pegou e disse assim, não precisava. Tu fez demais, Jesus, por mim, não precisava. Aí ele pegou e complementou, por toda a eternidade, nunca esquecerei do que tu fez. Te serei eternamente grato. E o que eu puder fazer para te devolver um pouquinho, porque eu nunca poderei pagar, eu farei. Serei-te eternamente grato, impagável. E aqui eu volto a dizer, gente, o prazer de você estar com alguém que te ama tanto, que te aceita, que te abraça, te dá todos os tesouros do céu, não troque pelo prato de lentilha. É dívida de gratidão com Deus. É um relacionamento de amor. Tem gente que diz assim, não, eu fui perdoado do pecado.
não basta. Para mim, né, para você tem que ter mais. A gente tem que ter um relacionamento de intimidade com Deus ao ponto da gente experimentar em casa coisas que a gente experimenta dentro da igreja, porque Deus está na minha vida e não apenas no templo. Sim. É isso. Perfeito, perfeito. Impagável, impagável. E aí, e você? Qual é a palavra que pode ser traduzida do seu coração para Deus pelo que Ele fez por mim e por você? Você consegue encontrar essa resposta? Encontre. E não só encontre e declare de coração aberto diante do Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo quem Ele é na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E você que ficou com a gente, muito obrigado. Peço por favor, a você que compartilhe já esse link para que mais pessoas assistam esse programa também. E eu tenho certeza que serão edificados. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.